Doutores, dando continuação ao pensamento da Arendt, ela vai dizer, né, as reflexões sobre o poder e violência conduziram Hannah Arendt às contribuições decisivas na construção dos direitos humanos e da cidadania. Direitos humanos, cidadania, duas perspectivas extremamente importantes. Todos nós, enquanto seres humanos, queremos ter nossos direitos respeitados. Queremos ser pertencentes a uma nação. O sentimento de pertencimento é um sentimento extremamente forte. E olha só o que começa a acontecer aqui com os nazistas, não é mesmo? Ou seja, a Hannah Arendt vai dizer, né, no mundo moderno, para se ter direito, era imprescindível ter uma nacionalidade, fazer parte de um país. Olha só, é a questão do solo legislador. Qual é? Né? Quando se trata de uma pessoa, como é que você vai saber se ela está agindo certo ou errado? Onde ela está inserida? Qual é a lei que estabelece naquele país? E a partir daquela lei você vai fazer o julgamento se a pessoa está certa ou está errada, se o ato dela é um ato, né, digamos assim, né, próprio para aquela legislação. Então, o pertencimento a um país, ter uma nacionalidade é importante. E isso vai trazer dignidade, vai trazer segurança, vai trazer garantias. Porém, olha lá, para baixo. Porém, Hannah Arendt viu a Alemanha nazista retirar o direito à nacionalidade dos judeus residentes no país, que se tornou assim apátridas. Gente, olha só, esse conceito aqui foi um dos conceitos mais importantes que a Hannah Arendt ela estabeleceu, o apátrida. Vamos lá, A não é negação, galera? Ó, vale comigo, A é negação. Pátrida é pertencimento, é pertencer a uma pátria. Mas como o A é negação, é o não pertencer a uma pátria. A pessoa já não se identifica mais. Nesse caso, não foi por escolha dos judeus, foi porque os alemães decidiram, literalmente, tirar todos os direitos, não reconhecer mais o judeu como se fosse um alemão. Então, ou seja, daquele dia para frente, né, a nacionalidade, o sentimento de pertencimento dos judeus foi tirado. Eles não tinham mais nenhum direito. E o que aconteceu? Foram postos, né, ou seja, perdeu a nacionalidade, nada mais garantia os seus direitos e eles foram postos então nos campos de concentração. Mas esse sentimento de apátrida aqui é um sentimento que a Hannah Arendt ela viveu. Por quê? Ela nasceu na Alemanha, ela estudou e se formou na Alemanha. Para sair dos horrores da guerra, o que ela tem que fazer? Ir para a França. E da França para os Estados Unidos. Ela teve que ir migrando. Só que aonde era a base dela? A base dela era exatamente a Alemanha, de onde ela nunca queria ter saído, mas que precisou sair. E aí ela, por mais que ela fosse para a França, fosse para os Estados Unidos, ela se sentia então agora sem chão, sem história, sem identidade, apátrida. Quer ver como é que isso é simples da gente perceber? Suponhamos que você que está me ouvindo agora não seja de Barbacena. Vamos supor que seja de uma cidade vizinha aqui, Senhor dos Remédios. Vamos supor que você é lá de Senhor dos Remédios. Você viveu até os seus 17 anos em Senhor dos Remédios. Você sentia pertencente àquela cidade. Só que depois você vem para Barbacena. Fica 4 anos aqui e vai pouquíssimas vezes lá. Se você que tiver de voltar para a Senhora dos Remédios 4 anos depois, quando você chega lá, você já sente um sentimento de estranhamento. Você já não sente mais tão próximo daquela cidade. O sentimento de pertencimento já não existe. As pessoas nas quais você convive já estão distantes, outras tantas caras novas aparecem. Então você já não está ligado mais, né, àquela cidade, você já não se sente pertencente a ela. Mas ao mesmo tempo, aquela cidade a qual você está morando, você também não se sente tão pertencente assim. Então, ou seja, quando você sai da sua raiz,
Né? Essa é uma palavra assim. Quando você é arrancado assim da sua raiz, o sentimento é esse, é de apátrida. Já não há mais essa ligação tão forte. Né? Vocês conseguem entender isso, gente? Essa questão do apátrida, ela é muito forte nesse sentido. A gente vai, né, vai percebendo isso, né, muito claro na vida da gente. A gente vai sendo tirado. Mas os judeus foram tirados à força, né, dessa situação. Então, quando eles são tirados à força, então quando eles não são mais considerados povo alemão, não tem mais direitos, eles vão para os campos de concentração. E lá são tratados não mais como pessoas, mas sim como coisa, como objeto a ser descartado. Né? Aqui está uma das fotos aí de um dos campos de concentração. O campo de concentração mais famoso foi o de Auschwitz, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Inclusive, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa postura das pessoas que matavam, né, esses judeus sem nenhuma preocupação, que a gente chama lá da banalidade do mal. Não é mesmo? Olha só, aí a Hannah Arendt ela vai entender o seguinte: espera aí, então nós temos uma pessoa que antes tinha uma nacionalidade, e por ter uma nacionalidade ele tinha direitos. Quando eu tiro a nacionalidade da pessoa, se a pessoa não tem direito, então o status de nacionalidade não pode ser o primeiro princípio para garantir direitos humanos. Se ele não pode ser o princípio, então eis que surge, gente, da catástrofe, eis que surgem os direitos humanos no plano internacional. E aí, em 1948, após o final da Segunda Guerra Mundial, as nações se reúnem na ONU e percebem exatamente essa amplitude aqui que a Hannah Arendt vai dizer. E se no campo nacional me for tirado todos os direitos, tem algo que no campo internacional me garante? E aí, isso é a importância dos direitos humanos. Ou seja, dessa forma, a filósofa constrói também a sua ideia de cidadania. Olha que termo importante, que é o direito. Gente, olha só a definição. Cidadania, o direito de ter direitos. Ser cidadão é ter direitos, é poder ter voz, é poder ter vez, é poder expressar as suas ideias de aprovação ou mesmo de indignação diante de um determinado sistema. Olha só, isso não importa a minha nacionalidade, pois inclusive se eu não tiver uma, ninguém pode violar a minha segurança, a minha liberdade, a minha vida, dentre outros direitos. Então, eu sou um apátrida, eu não pertenço mais ao Brasil, eu fui, né? Não, vamos pegar um exemplo, os venezuelanos que estão vindo muito aqui para o Brasil, com certeza, né, você conhece alguns que já estão aqui em Barbacena, né? Pensa comigo, eles saíram da Venezuela. Lá, por questões de ordem financeira, por questões de ordem política, eles tiveram que sair. Então, eles são apátrida. Quando eles chegam aqui, né, independente deles alguns vão conseguir cidadania brasileira, outros não. Mas o cara não conseguiu cidadania brasileira. Ele não é cidadão brasileiro. Ele deixa de ter direitos? De forma alguma. Ele precisa, a questão da segurança, a questão da liberdade, a questão da vida, a questão da saúde, precisam ser atendidas. Então, isso é trabalhar o quê? O sentimento de cidadania. Essa pessoa é cidadão do mundo. Essa pessoa tem direitos. Essa pessoa precisa ser resguardada em todos os seus direitos. Então, essa questão, gente, digamos assim, de direitos humanos, ela é extremamente importante. E por último, eu gostaria só de ler esse texto aqui, né, que foi tirado de um dos livros famosos dela, Totalidade, né, Origem do Totalitarismo, o primeiro livro que ela escreve. Está assim, ó. A privação fundamental dos direitos humanos manifesta-se, primeiro e acima de tudo, na privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa e a ação eficaz. Então, o primeiro sentimento é esse, o sentimento de perder uma nacionalidade.
algo mais fundamental do que direito e justiça, que são os direitos do cidadão. Se tirou o direito do cidadão, não tem mais nada. Está em jogo quando tudo deixa de ser natural que um homem pertença à comunidade em que nasceu. E quando o não pertencer a ela não é um ato de sua livre escolha. Ou quando está numa situação em que, a não ser que cometa um crime, receberá um tratamento independente do que ele faça ou deixa de fazer. Esse extremo, e nada mais, é a situação dos que são privados dos seus direitos humanos. E, gente, muitos cidadãos aí pelo mundo afora estão literalmente privados dos seus direitos. Não tem voz, não tem vez. São privados não do seu direito à liberdade, mas do direito à ação. Não do direito de pensar o que quiserem, mas do direito de opinarem. Privilégios, em alguns casos, injustiça na maioria das vezes, bênçãos ou ruínas que lhes são dadas ao sabor do acaso e sem qualquer relação com o que fazem, fizeram ou venham a fazer. Então, olha só essa perspectiva. Ela mostra, e dá para entender esse relato aqui, que ela sente na pele todo esse descaso com as pessoas que são tomadas da sua pátria, que perdem a questão da nacionalidade. Então, direitos humanos, direito à cidadania, são perspectivas extremamente importantes da nossa amiga Hannah Arendt. Doutores, forte abraço.